O Google Ads funciona para um negócio pequeno ou será que só funciona se tiver uma empresa média, grande? Essa é uma das primeiras dúvidas de quem nunca anunciou a sua empresa aqui no Google, porque dá a impressão de que quem tem mais dinheiro sempre vai sair ganhando. Se eu estou no mercado mais competitivo, existem empresas grandes e eu com a minha empresa pequena não vale nem a pena entrar nesse jogo. Só que anunciar no Google não depende somente de quem tem mais dinheiro. Você pode ter pouco orçamento e pode chegar a clientes potenciais, pode conseguir bons resultados. Essa dúvida surge justamente porque estamos acostumados com outros tipos de publicidade, o outdoor, TV, são todas publicidades que a gente está acostumado a ver e que custam muito caro. E será que eu preciso pagar muito caro para também fazer uma publicidade aqui no Google, ter clientes, conseguir novos clientes através do Google? A verdade é que não preciso de muito dinheiro, porque aqui nós temos o primeiro ponto, que relevância pesa tanto quanto o orçamento que você tem. Ou seja, que não é um jogo de quem paga mais ganha, quem paga mais sai na frente, senão quem tem mais relevância. Em outras palavras, a sua estratégia, o seu anúncio precisa bater com o que a pessoa está procurando. Então, se você é um nutricionista na sua cidade, tem o seu consultório presencial ou mesmo atende online, e você faz um anúncio que bate com as pessoas procurando um nutricionista, um anúncio que é relevante, um site que é relevante, você vai conseguir aparecer e vai ter relevância. Mesmo tendo um orçamento um pouco mais baixo, mesmo sendo uma pequena empresa. Uma eu presa, como alguns dizem. A segunda questão é que justamente uma empresa grande com anúncio genérico, às vezes pode pagar muito mais caro do que um negócio local, um nutricionista local, com um bom anúncio, com um bom perfil lá no Google Maps, com uma estrutura bem feita, com um bom site, esse nutricionista vai ter, com pouco orçamento, vai ter bons resultados. Justamente por quê? Porque a relevância pesa tanto quanto o orçamento. Então, se eu sou um nutricionista em Porto Alegre e eu faço um anúncio como nutricionista em Porto Alegre, eu tenho um bom site mostrando meus serviços, mostrando o meu diferencial, eu tenho relevância para alguém que esteja buscando um nutricionista em Porto Alegre. Isso nos leva justamente ao ponto 2, que dependendo do seu serviço, você vai competir somente na sua região. Se é um serviço local, inclusive se você atende online, eu indico a você competir somente na sua região para começar. Então vamos dizer que eu tenho R$ 1.000, R$ 1.500 por mês para investir. É melhor eu focar isso na minha região. Se eu estou em Porto Alegre, vou anunciar aqui em Porto Alegre, trazer pacientes aqui de Porto Alegre. Se eu estou em Cuiabá, se eu estou em Goiânia, na cidade que eu esteja, mesmo que uma cidade um pouco do interior, de repente, dependendo do meu serviço, eu vou ter demanda. Tendo em vista que eu irei competir no começo somente na minha região, com pouco orçamento eu consigo chegar a essas pessoas. Aí vem a importância de você fazer a sua campanha, de você criar a sua configuração limitada somente a um bairro, a cidade ou então um raio de quilometragem. Tudo isso é possível da gente fazer lá dentro. Um outro exemplo é que uma clínica numa cidade ou mesmo um chaveiro 24 horas, um chaveiro de bairro, ele não está disputando com toda a rede nacional, ele não está disputando com outros anunciantes na Globo. Ele está disputando por aquele público naquela cidade. Justamente com pouco orçamento, com pouco investimento, ele consegue chegar nessas pessoas. Ponto 3, para conseguir ter bons resultados, sendo uma pequena empresa anunciando aqui no Google, eu preciso unir alcance com intenção específica. Ou seja, eu preciso de um certo alcance, eu preciso chegar a essas pessoas, eu preciso de um orçamento, de um investimento para ter esse alcance. Mas ao mesmo tempo eu quero ter um alcance de pessoas específicas que estejam buscando o meu serviço. Voltando ao exemplo da nutricionista, eu quero a pessoa que quer contratar uma nutricionista, que quer se consultar com uma nutricionista, e não uma pessoa que está buscando informações sobre uma nutricionista, e não uma pessoa curiosa sobre esse tema, uma pessoa que ainda está naquela etapa de, será que eu deveria buscar um nutricionista? E aí é que vem a chave, porque uma busca com intenção clara custa menos e converte mais. Eu vou ter menos pessoas específicas buscando por um nutricionista em Porto Alegre, mas também eu vou gastar menos e vou ter mais conversão no sentido de venda. Eu vou converter mais pessoas em meus clientes. No caso de uma marca grande, muitas vezes ela vai pagar até para quem só está curioso, para quem ainda nem sabe se precisa contratar um nutricionista. Uma marca grande, ela vai aceitar pagar mais caro para trazer mais pessoas, mais volume, mesmo que essas pessoas não estejam na etapa de compra, mesmo que essas pessoas não contratem já o seu serviço. Um quarto ponto é você definir um orçamento diário, e assim você não tem surpresa. Então vamos dizer que eu tenho R$ 1.500 por mês. Eu vou fazer uma conta de 1.500 divididos por 30. Sempre fazer divididos por 30. Aqui no Google, sempre o seu orçamento diário, na verdade, ele é um orçamento mensal. Então, se eu coloco R$ 10 por dia, na verdade, estou dizendo para o Google, eu tenho R$ 300 por mês. Se eu coloco R$ 100 por dia, na verdade, estou dizendo para o Google, eu tenho R$ 3.000 nesse mês. Eu tenho R$ 3.000 em 30 dias. Por isso, no exemplo, se eu tenho R$ 1.500 por mês, eu vou colocar um orçamento diário de R$ 50, porque, na verdade, 50 vezes 30 é igual a 1.500. E agora vem comigo, presta bastante atenção. Mesmo que eu anuncie de segunda a sexta, ou seja, 5 dias por semana, o orçamento que eu coloquei diário, ele é vezes 30. Então o Google vai gastar mais. Então vem comigo, eu tenho R$ 1.500 por mês
para investir, para gastar aqui no Google. Se eu faço a conta 1.500 divididos por 30, eu vou ter R$ 50 por dia. Então é esse orçamento diário que eu devo configurar na minha campanha, R$ 50 diários, mesmo que eu anuncie de segunda a sexta. Porque o Google, então, sempre de segunda a sexta, nesses dias que a campanha esteja ativada, ele vai gastar esses R$ 1.500 em todo o mês. Eu sei que é um pouco confuso, mas fica com essa informação. Se eu tenho R$ 1.500, eu tenho que dividir isso por 30 e setar o meu orçamento diário nesse valor, R$ 50. Não importa se eu anuncio somente na segunda-feira ou se eu anuncio de segunda a sexta, ou se eu anuncio de domingo a domingo. E por último, respondendo essa dúvida de empresa pequena, empresa grande, o que trava realmente é o foco, não o tamanho, não a quantidade de investimento que você faz. Ou seja, quanto menos orçamento eu tenho, mais foco eu preciso, mais certeiro eu preciso ser. Se eu sou um chaveiro 24 horas em uma cidade do interior, eu preciso ser bem certeiro com esse meu investimento e acertar naquelas pessoas que realmente precisem de um chaveiro 24 horas, que estejam numa emergência. Com pouco dinheiro, dependendo da minha cidade, eu vou conseguir chegar em várias pessoas, mesmo que eu esteja em São Paulo. Mas aí, se eu faço um anúncio somente no meu bairro, eu estou fazendo uma pesca de arpão. Justamente um erro comum é eu ter pouco orçamento, vamos dizer R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, e eu acabo configurando, fazendo a parte interna técnica das campanhas, acabo configurando de uma forma equivocada, errônea, e acabo competindo com termos amplos. Desses R$ 1.500, talvez R$ 1.000 eu gasto com pessoas que não estão interessadas em contratar meu serviço, que não estão interessadas em contratar a minha empresa. Por isso, no começo, ainda mais se você tem uma empresa menor e um orçamento menor, o foco tem que ser numa busca específica. Quanto mais específica, melhor. Assim a gente paga menos e converte mais. Converte no sentido de eu converter um visitante somente, eu converto ele em um cliente. Fique à vontade para me mandar uma mensagem no link que está aqui na descrição e nos vemos no próximo vídeo.